Olá, meus queridos irmãos. Que alegria poder iniciar mais uma semana aqui juntos. Essa aqui é a 19ª semana do Tempo Comum. Hoje, segunda-feira, né? Desde já quero agradecer você que está aqui conosco. Pedir a você que se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, nos ajude a evangelizar. Também você possa nos seguir nas nossas outras redes sociais, né, como Instagram e Facebook. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos o Senhor, pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O evangelho de hoje está lá em Mateus, capítulo 17, versículo 22 até o 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis dessa terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, aqui no Evangelho de hoje, São Mateus 17, é o segundo aviso, na verdade, é a segunda proclamação da paixão de Jesus no Evangelho de São Mateus. É a segunda vez que Jesus ele diz para os seus discípulos que ele irá morrer, que ele precisa sofrer e passar por tudo aquilo que ele devia passar para que se cumprisse as Escrituras. Lembrando que a primeira vez que ele disse foi logo após de perguntar aos discípulos quem ele era, quem diziam que Jesus era, e Pedro responde que ele era o Senhor, o Messias de Deus. E logo em seguida, Jesus fala que o Filho do Homem precisaria passar também por tudo isso. E o Evangelho diz que os discípulos ficaram muito tristes, né? A tradução
da palavra, a primeira tradução que foi no grego, né? O grego usa esse termo entristecidos, muito entristecido, ou seja, para os discípulos foi um momento de luto. Eles choravam e ficaram muito tristes porque ainda não entendiam, não tinham dimensão de tudo aquilo que iria acontecer. E vejam, a, a realidade humana nossa comparada à dos discípulos, eles ficaram, né? Jesus ele fala, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Veja que os discípulos ignoraram essa parte da ressurreição. Foi tão difícil aceitar para eles que Jesus teria que morrer, que aquela dor foi tão grande, que eles nem notaram que Jesus também tinha dito que eu vou morrer, mas eu vou voltar, eu vou ressuscitar, né? Vejam que eles não tinham dimensão ainda, não tinham dimensão ainda de tudo aquilo. Na verdade, seguiam, tinham Jesus como seu mestre e Senhor, mas ainda havia muitas dúvidas em relação a tudo aquilo que Jesus falava, porque tudo aquilo era muito forte, né? E a palavra de Deus, ela diz lá, né, que quando Pedro chega com João no túmulo, né, eles olham para as ataduras, para os lenços, os lençóis dobrados, né? E a palavra diz, eles viram e acreditaram naquilo que tinham visto, né? Então eles recordam, Pedro e João recordam o seu coração tudo aquilo que Jesus tinha dito. De fato, o Senhor ressuscitou. Ele avisou, ele não avisou que ia ressuscitar? De fato, ele ressuscitou. Então, o Evangelho de hoje, ele nos coloca numa condição, né, numa condição humana de cada um de nós, que é a aceitação daquela condição e, ao mesmo tempo, a nossa incapacidade, muitas vezes, de entender que tudo na vida, daquilo que Deus coloca para cada um de nós, existe um propósito, um porquê. Muitas vezes, não temos a compreensão daquilo que daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, e naquele momento nos entristece muito, mas Deus tem um propósito que vai além do nosso sofrimento, que passa por cima do nosso sofrimento e que usa muitas vezes aquela dor para converter os nossos corações e para realizar algo muito mais grandioso. Então vejam, muitos santos diziam isso, né? Nem toda dor do mundo consegue superar a dor que foi o sofrimento de Cristo na sua paixão e morte. Então toda dor é pífia para cada um de nós comparada-se ao sacrifício de Cristo pela nossa salvação. Então, que possamos pedir ao Senhor a graça de ter em nosso coração um coração que aceite as condições da nossa vida, a nossa condição humana, mas que se lembre que Deus tem um propósito muito maior, além dos nossos sofrimentos, além das nossas tristezas, porque, claro, essa tristeza dos discípulos é uma tristeza humana de quem não quer se separar do seu Senhor, né? De quem não quer se separar. Mas a verdadeira alegria, a alegria plena, a paz verdadeira só pode haver no coração daquele que está unido ao seu Senhor. Essa alegria humana, ela é passageira, ela finda, ela acaba, ela é finita. Mas a alegria que vem do ressuscitado, aquela que vem depois do sofrimento, depois da morte, essa alegria é perene, é infinita, é abundante, não tem fim. E essa é a alegria que cada um de nós deve buscar. O sofrimento é necessário para forjar o nosso caráter? Sim. Ficamos tristes, muitas vezes, principalmente quando estamos distantes do Senhor. Mas tenhamos em nosso coração a esperança, porque no terceiro dia Ele ressuscitará novamente. Que Nossa Senhora nos ajude em nossos corações, intercedendo por cada um de nós, que Nossa Senhora possa nos dar a graça dessa confiança neste Deus que está disposto a tudo. Tudo, 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 tudo. Até mesmo se entregar à cruz
por cada um de nós. Confiemos no Senhor, Ele tem o melhor para cada um de nós. Se vier sobre nós a alegria, louvamos ao Senhor. E se vier sobre nós a tristeza, também louvaremos ao Senhor. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e como prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus e Santo Padre Pio, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.